Vamos abrir a Epístola de Paulo a Colossenses. Epístola de Paulo a Colossenses, capítulo 3. Leremos os versos 1 até o verso 4. Epístola de Paulo a Colossenses, capítulo 3, versos 1 ao verso 4. A palavra de Deus diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um ano. E para muitos, esta ocasião é uma ocasião para digerir ou ingerir bebidas alcoólicas sem limites. As pessoas aproveitam o momento para se embriagar, beber até literalmente cair. Outros usam este momento para praticar toda forma de promiscuidade sexual. Sem contar aqueles que dedicam as suas ofertas, as suas oferendas, fazem os seus votos e venerações a seus deuses. Mas para muitos outros, esta mesma ocasião, ela é usada para festividades, para o cultivo da alegria familiar e também com os amigos. Por que não poderíamos dizer que este momento também é um dia de introspecção, um dia de melancolia, um dia para a solidão de muitos, que neste momento não têm a oportunidade de cultivar ou de vivenciar a comunhão que estamos vivenciando neste momento, todos nós aqui reunidos. Esse é um dia para se lembrar dos pobres para muitos e fazer doações. Muitos usam este momento como uma oportunidade para especular o futuro. Tentam, de alguma maneira, entender como será o próximo ano. E com base naquilo que se especula sobre o dia de amanhã, fazem os seus planos. E assim revisam e renovam os seus votos e seus planos, quando também outros aproveitam este momento para consagrar as suas vidas através da oração. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós entendemos que o nosso caminhar e a nossa vida dependem completamente da graça de Deus. E por isso nos reunimos, prestamos culto a Deus, oferecemos as nossas ações de graças, mas também oramos, suplicando ao Senhor pelas suas misericórdias e pela sua sabedoria. Em face de todas essas experiências vividas numa ocasião como esta, alguns ignoram friamente o significado simbólico do último dia do ano como um marcador de tempo, o reduzindo a uma mera tradição mística e pagã. Apenas por isso. E então, compreendendo o último dia do ano assim, simplesmente ignoram esse dia e o tratam como um dia qualquer. A verdade é que essa data, ela mexe com as pessoas em todo o mundo. E cada um acaba reagindo de uma maneira ou outra, porque percebem que o tempo está passando e que a vida está cada vez mais limitada. O tempo passou e ele não pode ser recuperado. O que podemos fazer agora é extrair lições das experiências vividas no passado e, de alguma maneira, assim, alinhar os nossos passos, ajustar as nossas expectativas, para que aproveitemos melhor os dias que ainda nos restam. No fundo, todos nós sabemos que um dia não passará de um ano para o outro, mas de uma vida para outra, e esta vida será irreversível. E só de pensar nisso, a ansiedade já se apresenta. Quantos de nós aqui já não paramos para pensar, em especial em momentos como estes, e chegamos à conclusão que a nossa vida está mais limitada e que em breve teremos que prestar contas diante do Criador. Só de pensar nisso, alguns já sofrem uma certa ansiedade, por consciência de coisas que ainda não resolveram e sabem que precisam resolver. Mas o fato é que essa data mexe com todos nós em face do tempo que está passando. Não foi sem motivo que Moisés suplicou a Deus no Salmo de número 90, verso 12, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio.
Moisés tinha compreendido que esta vida terrena, ela é passageira. Ela passa muito rapidamente. Então pediu por sabedoria para que ele pudesse viver preparado para a eternidade, mais preparado para as experiências terrenas. A súplica de Moisés é que ele fosse preparado para viver a eternidade na presença de Deus. E o texto que nós lemos nos ensina a contar os nossos dias, no sentido de viver neste mundo com um foco certo, para não desperdiçarmos um dia sequer, escravizando nossos anseios por aquilo que é frívolo, por aquilo que é fútil, por aquilo que é superficial. Talvez, ou com certeza, neste momento, muitos estão em busca de uma palavra que embriague as suas mentes com expectativas superlativas, com expectativas especulativas. E o nosso intuito, ao lermos esta passagem e a expormos, é de mostrar, meus amados irmãos, como a vida, ela pode ser vivida com significado olhando para o foco certo, e o foco certo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lendo o texto, você observa que praticamente em quase todos os versos, o apóstolo Paulo está enfatizando Cristo, 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 Cristo. Porque sem Cristo, a vida perde completamente o seu sentido, e por que não dizer o seu significado. Desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo está enfatizando a pessoa de Cristo. Inicialmente, no capítulo 1, ele declara a preeminência de Cristo. Aí, quando nós entramos no capítulo 2, ele faz uma defesa da preeminência de Cristo contra as doutrinas enganosas, contra o legalismo religioso e contra o falso moralismo, mostrando como, tendo Cristo em mente, como o nosso alvo, olhando para Cristo como aquele que é sublime em relação à nossa vida, como todas essas falsas doutrinas, essas falsas expectativas, esses legalismos religiosos, esse falso moralismo que se prega hoje em nossos dias, como tudo isso vai à terra, vai ao chão, e a nossa vida acaba recebendo contornos muito mais significativos do que se nós não estivéssemos pensando exatamente neste foco que o apóstolo Paulo estabelece, que é a pessoa de Cristo. Assim, Paulo destaca a preeminência de Cristo na igreja, para em seguida, nos capítulos 3 e capítulo 4, instruir a submissão da igreja a Cristo. Então, primeiramente, ele mostra a exaltação de Cristo nos capítulos 1 e 2, para no capítulo 3 e 4, instruir a igreja sobre como viver submissa à autoridade do Senhor Jesus. Notemos que o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3 estão intimamente relacionados. Veja o que diz o texto, por exemplo, no verso 20 do capítulo 2. O apóstolo Paulo disse: se morrermos com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Aí, quando nós entramos no capítulo 3, verso 1, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Ele fala sobre a morte com Cristo, para depois falar sobre a ressurreição de Cristo. E desta maneira, o apóstolo Paulo faz uma liga entre a primeira parte, em que ele exalta a pessoa de Cristo, com a segunda parte, em que ele mostra como a igreja deve se comportar diante dessa exaltação. E a liga que o apóstolo Paulo usa aqui está clara, é sobre a união com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. É isso que faz toda a diferença na nossa vida, em face das mais variadas experiências que a vida terrena nos reserva. Portanto, Paulo ensinou que, se quisermos viver de modo significativo, é de vital importância termos uma visão correta sobre a vida e a sua mais importante finalidade. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos vivendo? Qual foi a finalidade de termos vivido tudo o que vivemos neste ano de 2023? E qual é a finalidade de vivermos mais um ano? Por que temos que viver mais um ano? Então, esta passagem, ela nos dá um norte, ela nos permite visualizar essas experiências transitórias da vida terrena com um olhar mais profundo,
nos dando segurança, nos dando confiança, nos dando encorajamento e nos dando o ânimo certo para entrarmos neste próximo ano sem nos esmorecer, seja pelo excesso de alegrias, seja pelo excesso também de dificuldades que certamente eu e você poderemos viver. Então, isso que Paulo está enfatizando sobre essa visão correta não tem nada a ver com o intelecto, não tem nada a ver com diplomas acumulados e anexados na parede, mas com a disposição para entender a doutrina de Cristo, estabelecendo alvos e dirigindo os nossos esforços a partir desta consciência do que Cristo significa para a minha vida e para a sua vida. Se nós não entendermos a pessoa de Cristo, se nós não entendermos porque Cristo veio ao mundo, e porque Ele habita em nós, os nossos alvos, os nossos planos, os nossos votos, as nossas expectativas, tudo isto vai apenas obedecer uma experiência cíclica e completamente sem sentido. A cada final de ano, nós repetimos a mesma coisa. Olhamos para trás, e aí tiramos lições, olhando para frente e dizendo: o ano que vem será muito melhor. Mas parece que não foi tão melhor assim. Há algo que Deus quer nos instruir. Há algo que Deus quer colocar no nosso coração. Para transcendermos essas experiências transitórias e cíclicas que Salomão, no livro de Eclesiastes, chama de pura vaidade. São experiências que vêm e experiências que vão. E só no final do livro de Eclesiastes ele vai dizer: olha, o que dá sentido para a vida é temer ao Senhor. É só isso que importa, é temer ao Senhor. Então, ao que tudo indica, tanto no texto, como também no contexto aqui da passagem, os crentes que habitavam a cidade de Colossos, eles tinham interesse de mortificar os seus impulsos pecaminosos, das suas vontades. Eles queriam isso. Eles queriam viver uma vida cristã mais pura. Eles queriam crescer na fé, eles queriam se afastar daquilo que desagrada a Deus, daquilo que na consciência deles, eles tinham plena convicção de que era pecaminoso e ofensivo na presença do Senhor. Eles queriam crescer assim em santidade, em obediência a Deus. Contudo, eles estavam recebendo influências de heresias dos seus dias, estavam usando a estratégia de pensamentos equivocados e como consequência, como resultado, eles estavam sendo frustrados. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 23 do capítulo 2. Último verso do capítulo 2. Olha o que Paulo diz: tais coisas, depois que ele fala sobre esse legalismo, não manuseis isso, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, aí no verso 23 ele diz: tais coisas com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. São formas de piedade, são ritos de piedade, são rotinas de piedade, mas ao mesmo tempo eles não estavam alcançando o alvo, porque estavam sendo influenciados por falsas doutrinas e por falsos mestres. Então foi necessário, neste ponto, instruir a igreja contra as falsas doutrinas e contra as falsas filosofias do mundo, para que fosse preservada na sua sincera relação com Cristo. Cristo é a coluna, Cristo é o fundamento, Cristo é o norte que nós temos na nossa vida. Se a nossa visão de Cristo for ofuscada, meus amados irmãos, tudo que poderemos viver no próximo ano são distrações. E no final nós vamos olhar para trás e dizer: perdi mais um ano da minha vida. Vamos lembrar de Salomão? Salomão foi considerado um rei muito especial, tendo encerrado de forma trágica o seu reinado, o reinado de Saul. Davi ascendeu o trono por determinação, por designação divina. O governo de Davi foi um governo próspero, houve paz, houve justiça, as terras de Israel se expandiram, a prosperidade de Israel nunca foi semelhante. Mas no lugar de Davi veio Salomão, o seu filho. O governo de Salomão foi um governo glorioso,
Foi um governo marcado também pela justiça e pela sabedoria que Deus lhe concedeu. Salomão, em certo momento da sua vida, ele experimentou a sabedoria como nenhum outro homem na vida, naqueles dias. Ele foi um homem considerado muito sábio para o padrão da época. Mas isso não resolveu um dilema que ele guardava no seu coração. Salomão também se tornou um homem extremamente rico. Ninguém era semelhante a ele. Suas posses, seus bens, os valores acumulados eram inigualáveis. Ele se meteu com muitas riquezas. E ele dá testemunho disso em todo o livro de Eclesiastes. Mas isso não resolveu o dilema do seu coração. Diz a história que Salomão também se meteu com muitos prazeres. Só 1000 mulheres à sua disposição. Mas com tantos prazeres, Salomão também não resolveu um dilema que ele tinha guardado na sua vida. Em todas essas experiências, a vida dele passou. E aí, já envelhecido, já sem vigor físico, já sabendo que a sua vida estava no final, cai a ficha. Ele olha para trás e diz: tudo é vaidade. Lendo o livro de Eclesiastes, nós chegamos facilmente à conclusão que a visão que Salomão descreve a vida é uma visão pessimista, porque ele está entristecido, ele perdeu o melhor tempo da sua vida, ele perdeu os seus dias. E aí ele vai dizer que o princípio da sabedoria, que o mais importante na vida de um homem e de uma mulher é temer a Deus. Só que ele descobre isso no final. Ele descobre isso no final. E nós não podemos perder, meus irmãos, nem um dia sequer da nossa vida sem temer a Deus, sem depositar a nossa vida nos pés do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Redentor. E é com essa finalidade que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Colossos, para preveni-la das distrações da sua época e ajustar a sua expectativa na direção certa. E ele faz isso usando basicamente 2 argumentos. Primeiramente, nos versos 1 a 2, ele vai dizer: olha, pensem e busquem as coisas lá do alto. E aí, o último argumento dele, versos 3 e verso 4, ele apresenta 3 razões porque a igreja deve se comportar assim. E a minha expectativa é que, relendo este texto agora, nós, nesse último dia do ano, tenhamos a experiência de ajustar os nossos valores, ajustar a nossa visão de mundo, para que as nossas experiências, elas sejam melhor dirigidas no próximo ano, para não perdermos um dia sequer, sem temermos ao Senhor. Vamos olhar novamente para o texto. Paulo diz no verso 1 e no verso 2, sobre que a igreja, exorta a igreja, para que ela busque e pense nas coisas lá do alto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Na história das religiões pagãs, descobrimos que pouco ou nada era exigido de santidade moral, além de fidelidade a ritos e também a tradições. Uma pessoa, por exemplo, poderia proferir discursos religiosos, oferecer os seus sacrifícios, fazer as suas orações, observar regras sociais e, enquanto isto, satisfazer desejos imorais sem censura. Aliás, olhando para a história, era comum em muitos templos pagãos prestar culto às suas divindades, aos seus deuses, enquanto se praticava toda forma de promiscuidade e de alcoolismo. E isso tudo sendo feito em nome de uma crença religiosa, como se assim estivessem satisfazendo os anseios dos seus deuses. Nas religiões orientais, inclusive entre os gregos, romanos, se praticava toda forma de promiscuidade sexual endossada por suas crenças religiosas. Entretanto, nunca foi assim com o cristianismo. O cristianismo nunca teve esses contornos. O cristianismo bíblico, ele nunca tolerou, ele nunca permitiu que os seus adeptos andassem exatamente em conformidade com os padrões morais da sua época. Padrões de uma sociedade que não teme o Senhor, que não conhece a verdade das Escrituras.
O cristianismo, ele ensina que a mudança na condição espiritual exige uma mudança de orientação nos relacionamentos, ou seja, uma nova vida interior exige uma nova vida exterior. Se formos internamente transformados, alcançados pela graça de Deus, já não nos encontramos mais mortos espiritualmente, mas vivos para Deus. O cristianismo bíblico vai dizer que a partir dessa transformação interior, agora precisamos viver em coerência com a fé que nós professamos ter na pessoa de Jesus, e é sobre isso que Paulo trata aqui. Se morremos com Cristo para o pecado, então devemos modificar comportamentos impuros e desleais à fé que dedicamos a Cristo. É isso que ele diz no verso 5. Olha o que ele diz no verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se vocês morreram com Cristo, capítulo 2, verso 20, e agora ressuscitados com Cristo, vocês ocupam uma nova condição espiritual, verso 5 do capítulo 3, então façam morrer esta natureza terrena que vocês carregam. Façam morrer essa disposição para alimentar desejos pecaminosos. Paulo diz em Romanos capítulo 6, versos 11 ao verso 13: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A ética cristã observa este pressuposto do se e o então. E aqui Paulo diz: se fostes ressuscitados, entre aspas, então buscai as coisas lá do alto. Em outras palavras, não vivam do jeito que vivem aqueles que desprezam a Cristo. Olhando para o próximo ano, que alvo nós precisamos ter? Que busca nós precisamos ter? Qual deve ser o nosso foco? Paulo está aqui, por obra do Espírito Santo, trazendo essas verdades aos nossos corações. Nos dias de hoje, se fostes ressuscitados, então buscai as coisas lá do alto. Em Gênesis capítulo 3, nós temos o registro da entrada do pecado no gênero humano e a queda da sua condição, não da sua ascensão. Quando o pecado entrou na raça humana, corrompeu a raça humana, o homem, ele não cresceu. O homem caiu e ele continua caindo, ele continua se degenerando, ele continua atacando não apenas a natureza de Deus, Romanos capítulo 1, ele ataca também a sua própria natureza. O homem desprovido da fé em Cristo é como uma besta indomável, rebelde, desgovernada, dirigida por desejos, dirigida por impulsos que mais ofendem a Deus do que honram o Senhor. O pecado rebaixa os padrões morais do homem, mas Cristo é quem eleva a uma nova vida. Paulo destaca o fator primordial que revela a união do crente com Cristo, o qual posiciona o crente acima dos padrões deste mundo. Então o cristianismo traz essa instrução. Primeiro, a busca pelo padrão ético do reino de Cristo. É isso que nós mais precisamos, buscar o padrão ético do reino de Cristo. Ele disse aí no texto, verso 1 do capítulo 3, buscai as coisas lá do alto. Onde, irmãos? Onde Cristo vive. Este é o padrão ético que a igreja deve contemplar. Que a igreja deve, portanto, buscar o padrão ético do reino de Cristo. O crente deve se interessar pelas coisas lá do alto onde Cristo está exaltado. Se ocupando dessa direção, ele não percorre o infeliz caminho que o rebaixa à mediocridade da incredulidade
e da obstinação por aquilo que é perecível e que pode ser extraviado, como Jesus declara em Mateus capítulo 6. Transformar a nossa vida como um meio de se obter apenas coisas terrenas é tornar a nossa vida colocar a nossa vida numa agenda de infelicidades, porque nós gastamos toda a nossa energia, todos os nossos esforços, toda a nossa vida em cima daquilo, em busca daquilo que vai passar, na direção daquilo que é passageiro. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, está dizendo para a igreja: olha, vocês precisam buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E ao dizer isso, o apóstolo Paulo, obviamente, ele não está aqui simplesmente desprezando as responsabilidades humanas, profissionais, educacionais, familiares que nós temos na sociedade. Ele só está apenas nos ajudando a entender que se nós não contemplarmos os padrões do reino de Cristo como um alvo a ser alcançado, como o próprio Senhor Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se nós não tivermos este alvo, meus amados irmãos, nós vamos perder os nossos dias. Nós vamos transformar a nossa vida em um esforço sem sentido. E aí, não vai ser difícil para nós, em momentos de aniversário, em momentos de encerramento de um ano, em momentos de confraternizações, mesmo cercado por tantas pessoas, nos sentir extremamente infelizes, porque a vida parece não ter nenhum sentido. Então Paulo está dizendo: buscai as coisas lá do alto. Portanto, sua vida, assim, ela será dominada pelos elevados valores e padrões morais inspirados pelo reino e pela justiça de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz: olha, além de buscar as coisas lá do alto, vocês precisam também ter o foco no reino de Cristo. Além de buscar o padrão ético do reino de Cristo, vocês precisam manter o foco no reino de Cristo. A primeira determinação sugere esforço, sugere direção. Ele diz: buscai. Enquanto a segunda sugere concentração, foco. Por isso ele diz, agora no verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Se uma implica em esforço, se uma implica em planejamento e execução, a outra é a causa disso tudo. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Onde depositamos a nossa confiança, aí confiamos o nosso coração, disse Jesus. Onde está o nosso coração, aí está. Onde está o nosso coração, aí está as riquezas que nós tanto procuramos. Porque pensamentos determinam a conduta de um homem. Se você tem um pensamento, a partir deste pensamento, você executa uma ação. E na execução de uma ação, você estabelece uma rotina. E no estabelecimento de uma rotina, você estabelece o seu destino. Paulo disse em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Depois, lá em Filipenses capítulo 2, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é a boa fama, tudo que é verdadeiro, que isso ocupe o vosso pensamento. Porque se nós tivermos um pensamento equivocado, a nossa vida se torna equivocada. A maneira como nós enxergamos a vida pode determinar a maneira como nós vamos viver. Então Paulo está dizendo: olha, vocês precisam ter um pensamento, uma visão de mundo, baseado em coisas excelentes, baseado em coisas sublimes. Por isso, elevem o foco de vocês, pensem nas coisas lá do alto. Se o crente mantiver seus pensamentos focados no reino de Deus e na sua justiça,
não será atormentado pelas ansiedades da vida terrena. Você pode conquistar, você pode também perder, e ainda assim manter a sua paz com o Senhor. Mas quando nós estamos com os nossos pensamentos totalmente voltados para as coisas dessa terra, se nós temos, dependemos daquilo que temos. Se nós não temos, amarguramos porque não temos aquilo que achamos que precisamos ter. E a vida passa a ser essa luta de ansiedade para obter, e quando nós obtemos, nós sofremos ansiedade agora pelo medo de perder. E quando perdemos, entramos em desespero, porque aprendemos que pelo ter nós somos, e não o contrário. Foi isso que Satanás disse para a mulher no jardim do Éden. Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Verbo ser, depois o verbo fazer. Para fazer, antes tinha que ser. O que a serpente disse para a mulher? Se você tomar do fruto e comer, ou seja, se você agir, se você fizer, então como Deus você será. E desde então nasce a doutrina das obras, tentando nos ensinar que pelo fazer nós nos tornamos. E o homem transformou a sua vida em uma busca desenfreada, frenética, para obter as coisas deste mundo, em busca de afirmar quem ele é, quando em Cristo ele já é. E tendo ou não tendo as coisas deste mundo, ele já é. É isso que o salmista diz no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque tendo o Senhor, nós não temos necessidade de nenhuma outra coisa, porque Ele é a fonte de toda a nossa provisão. Jesus disse para os discípulos sobre a preocupação sobre com o que beber, vestir e comer, e Ele diz: quem tem essas preocupações são os gentios. Jesus não está dizendo que o homem não tem que ter preocupação em trabalhar, obter legitimamente o seu sustento e a partir dele suprir as necessidades da sua casa. Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando de algo mais profundo. É quando nós fazemos disto o ídolo do nosso coração. A busca para obter coisas, e esse coração insaciável nunca nos deixa em paz. Jesus está dizendo: são os gentios que vivem assim. Vocês precisam confiar em Deus. Por isso, o busquem em primeiro lugar, e todas essas coisas serão acrescentadas, porque tendo o Senhor, nós temos tudo. É por isso que Paulo está dizendo: elevem o foco de vocês, elevem a mentalidade de vocês sobre a vida. Se vocês colocarem o foco de vocês no reino de Cristo, se a ética de vocês a partir disso for moldada pelos padrões do reino de Cristo, então vocês estarão preparados para enfrentar não apenas o próximo ano, mas muitos e muitos e muitos anos, experimentando de uma perene paz que só o Senhor pode dar àqueles que o buscam. Então, a ordem de Paulo foi no sentido de que o crente que foi espiritualmente ressuscitado em Cristo deve concentrar os olhos fixos no caminho da eternidade, não naquele caminho que é passageiro. A vida vai passando. Essa semana mesmo, conversando com a minha esposa, eu me considero, não riem, eu me considero muito jovem. Apesar da minha barba estar me confrontando, mas eu me considero muito jovem. Eu tenho 13 anos, irmãos. Eu tenho 48 anos, brincadeira. Tenho 48 anos. E eu estou começando a experimentar algo que eu sempre ouvi falar, mas agora está se tornando mais particular para mim. Parece que esse apego a coisas materiais não faz o menor sentido. Nós precisamos e vamos buscar, vamos nos esforçar nessa direção, mas irmãos, parece que esse anseio de querer ter coisas, é um celular, é uma roupa não sei o quê, é um sapato, sujou um pouquinho, já tem que jogar fora, adquirir outro. Aí você abre o guarda-roupa, tem lá 10 pares de sapato, tem lá 200 relógios, você tem lá 20 cordões de ouro para colocar no pescoço. Parece que chega um momento na vida que a gente olha e fala: gente, eu gastei dinheiro demais com coisas vãs. Com coisas vãs. Eu já contei essa experiência, eu não sei se aqui no púlpito, na sala de escola dominical já, quando eu vivi nos Estados Unidos, eu adquiri lá uma paixão por relógios, e comecei a adquirir relógios.
e fui adquirindo relógios. E eu adquiri um que era a minha paixão particular. Quando eu voltei para o Brasil, eu nunca usei o relógio. Quando eu voltei para o Brasil, eu mantinha guardado, e eu, vez por outra, abria aquela caixa, olhava, admirava, e meu coração estava muito preso àquele relógio, porque eu admirava tanto, eu me apeguei tanto àquele relógio, que eu não me sentia digno de usar o relógio. Então eu mantinha o relógio guardado. E aí nós estávamos dirigindo uma escola preparatória de líderes para o trabalho missionário, e aí um dia o professor estava lecionando aulas, e eu estava acompanhando, e tive um momento ali com Deus, um particular com Deus, como que Deus dizendo para mim: quando chegar em casa você vai pegar o seu relógio e você vai dar para essa pessoa. Eu não acreditei que aquilo era a voz de Deus no meu coração. Eu não pensei que aquilo era a voz de Deus no meu coração. Meus irmãos, eu comecei a ficar perturbado dia a dia. Uma inquietação começou a queimar o meu coração, como que reafirmando para mim todos os dias: você vai pegar este relógio e você vai dar para esta pessoa. Aquilo foi crescendo tanto na minha consciência, me perturbou tanto, que eu não tive outra alternativa senão confrontar o meu coração, pegar aquele relógio e dar para aquela pessoa que no meu coração já tinha sido indicado. Quando eu fui dar aquele relógio, meus irmãos, eu que não sou uma pessoa de chorar, eu choro, como se diz aí os espartanos, eu choro por dentro. Mas quando eu dei o relógio para aquele irmão, eu senti uma vontade de chorar. É como se estivesse sendo arrancado do meu coração raízes mortas. Desde então eu entendi que eu não preciso ter muitos relógios, eu só preciso de um. Eu não preciso ter muitas coisas, eu preciso só do necessário para viver dignamente com a minha família. E se nós não elevarmos a nossa visão de mundo, se nós não elevarmos o nosso padrão ético em relação à sociedade aí fora, que não teme a Deus, meus irmãos, nós vamos gastar o melhor da nossa vida. Quando nós mais temos energia para servir a Deus, para nos consagrar às orações, ao estudo da palavra, ao trabalho missionário, a socorrer irmãos que estão padecendo enfermidades, nós vamos gastar o mais precioso dessa vida, que é servir a Deus, por uma distração, por um apego a coisas que vão passar. Por isso Paulo está dizendo: olha, vocês precisam buscar as coisas lá do alto, e vocês precisam pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. E enquanto você coloca a sua esperança nesta vida, você está tristemente determinando dias de infelicidade. Sabe o que vai acontecer no final? Você vai ter a mesma experiência de Salomão, olhar para trás e dizer: como eu corri atrás do vento, como eu corri atrás daquilo que é vaidade, aquilo que é fútil, superficial. Eu perdi o melhor tempo da minha vida, eu poderia ter dedicado melhor a minha vida no temor do Senhor, e eu fiquei correndo atrás de coisas que são passageiras. Por isso Paulo está dizendo, por inspiração divina: busquem as coisas lá do alto, meus irmãos. Busquemos as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensemos nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo, ele não recomendou uma nova versão de rigor ascético, de vivermos afastados da realidade humana, que antes havia condenado no capítulo 2, verso 23, mas esclareceu que a vida do crente neste mundo será melhor, se ela for vivida por um poder além deste mundo, pelo poder do Cristo ressurreto, ascendido e também glorificado. Observemos que o contexto especifica as coisas terrenas que devem estar fora do foco ou do caminho do crente em Cristo. Paulo especifica: olha, o que vocês precisam eliminar da vida de vocês, o que vocês precisam deixar de pensar aqui nessa vida terrena. A primeira lista que Paulo descreve aqui, desejos pecaminosos, se encontra nos versos 5 ao verso 7, você pode observar aí. Ele lista aqui 5 desejos pecaminosos que devem ser eliminados da nossa vida, se quisermos ter uma vida mais bem direcionada e mais significativa: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria,
que é o forte apego às coisas materiais, que é o forte apego ao dinheiro, como se dependêssemos dele. Irmãos, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. O dinheiro existe para nos servir, não para o servirmos. E esse apego forte às coisas materiais, Paulo qualifica como sendo uma forma de idolatria. Esses desejos, eles precisam estar fora dos nossos caminhos. A segunda lista que Paulo apresenta se encontra nos versos 8 ao verso 9. É uma lista agora de ações pecaminosas, porque desejos são internos, ações são externas. E aí ele vai listar 6 ações pecaminosas que devem ser eliminadas da nossa vida. Ter alvo como perder peso no próximo ano, alcançar um status profissional melhor no próximo ano, passar num concurso no próximo ano, corrigir, quem sabe, algum problema na sua casa no próximo ano, adquirir algum bem, tudo isso é legítimo. Tudo isso é legítimo. Mas não se compara aos alvos que nós precisamos ter à luz das Escrituras. Precisamos, no próximo ano que adentra agora, eliminar da nossa vida definitivamente a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do nosso falar e a mentira. Abandonar essas ações da nossa vida. Viver uma vida mais santificada, jogando fora da nossa vida comportamentos que não dignificam Cristo em nós, que não honram Cristo em nós. Essas listas, elas são morais, elas não são listas físicas. Paulo não encorajou o desinteresse pelas coisas materiais, como o pré-gnosticismo naqueles dias estava pregando, como que a matéria é má e o espírito é bom. Então não pode haver conciliação. Como não pode haver conciliação entre eles, o comportamento pode se meter com o pecado e isso necessariamente não comprometeria a espiritualidade. É isso que o pré-gnosticismo pregava naqueles dias. Então as pessoas, elas viviam uma hipocrisia religiosa, porque elas professavam a fé aos seus deuses, mas o comportamento delas era um comportamento caracterizado por pecados na presença de Deus. Então, se determinados pensamentos induzem ao pecado, eles devem ser abandonados e nós precisamos corrigir o foco para a direção certa. E para terminar, o apóstolo Paulo nos dá aqui 3 razões para que assim procedamos na presença de Deus. Primeiramente, na parte A do verso 3, o apóstolo Paulo diz: porque morrestes. Essa é a primeira razão que ele nos dá aqui. Nós morremos com Cristo, e esta é uma referência ao passado. Jesus veio ao mundo morrer em nosso lugar, porque nós, até mesmo com a nossa própria morte, não conseguiríamos alcançar a justiça de Deus, porque estávamos completamente corrompidos pelo pecado. Então foi necessário que o justo morresse no lugar dos injustos. Então, no passado, Cristo veio ao mundo e morreu no meu e no seu lugar. E esta é uma razão para que nós abandonemos esses pecados da nossa vida, para que nós abandonemos essa visão distorcida sobre a realidade, para que nós busquemos e pensemos nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, como um alvo, um norte, como uma guia, como uma agenda para esta vida. Porque Cristo morreu e nós com Ele também morremos. Então não faz o menor sentido nós que com Cristo morremos para o pecado, continuando vivendo como se nós não tivéssemos morrido para Ele. Então, essa é uma ação consumada no passado, e quando direcionamos a nossa fé a Cristo. Paulo dá este testemunho aqui pessoal em Gálatas capítulo 2, verso 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se considerava assim morto para o pecado e vivo por causa e pela finalidade de Cristo, conforme ele declara no capítulo 8, verso 10. Assim, Paulo perdeu o interesse pelo pecado, porque ele morreu para o pecado. E se nós morremos para o pecado, eu e você não somos obrigados a continuar vivendo da mesma maneira. Nós estamos livres em Cristo Jesus.
E não somos obrigados a continuar vivendo nas mesmas crises. Nas mesmas crises pessoais, nas mesmas crises conjugais, nas mesmas crises familiares, nas mesmas crises financeiras. Nós não somos escravizados mais pelo pecado. Nós para ele morremos e em Cristo obtemos sabedoria para nos livrar. E é Deus quem nos dá forças para vivermos assim. É Deus quem nos dá sabedoria para vivermos assim. Nós podemos sim buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto, vivendo um padrão mais elevado do que o padrão moral dessa sociedade. Porque Cristo morreu por nós. E em Cristo nós temos à nossa disposição todo o poder para vivermos em novidade de vida. Em segunda razão que ele apresenta aqui, agora no tempo presente, é porque a nossa vida está oculta com Cristo. É o que ele diz ainda no verso 3. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo repetiu essas afirmações, ele já tinha dito essas afirmações antes, aqui no capítulo 2, verso 20, e no capítulo 3, verso 1, para fixar o ensino na memória dos seus destinatários e não deixar nenhuma dúvida no coração da igreja. E o que significa ter a nossa vida oculta em Cristo? Primeiramente, Paulo está se referindo aqui a uma segurança, a uma proteção. A nossa vida está oculta em Cristo, em Deus, por aquele que está sentado à destra do Senhor. A nossa vida está oculta no sentido de estar protegida, estar segura. Também ela está mantida pela fonte de vida. Quando o crente morre fisicamente, seu corpo ele é sepultado e escondido. E a sua vida é levada à presença de Deus, onde é mantida por Ele, segundo os méritos da obra expiatória de Cristo. Então, a nossa vida está oculta em Cristo. A nossa vida está guardada na presença do Senhor. A morte de Cristo resultou em colocar-nos hoje na presença do Senhor, presente. Mas Paulo faz referência agora, no verso 4, a uma terceira razão, porque seremos manifestados com Ele. Esse é o projeto de vida que Deus reservou para mim e reservou para você. Paulo diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós morremos com Cristo, fomos representados em Cristo na sua morte expiatória. Por causa disso, hoje estamos na presença de Deus e esta vida está segura, está protegida. E qual é a agenda que Deus estabeleceu para nós? É que quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu ao céu e um dia voltará. Nesse dia, todos os crentes que terão morrido fisicamente terão seus corpos ressuscitados e transformados à semelhança do de Cristo. Paulo trata a manifestação de Cristo aqui em dois aspectos. Primeiro, Cristo em nós. Olha o que Paulo diz no capítulo 1, verso 26. Confira comigo, por favor. Capítulo 1, verso 26 e o verso 27. Ele diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Paulo está se referindo aqui à manifestação de Cristo em dois aspectos. Primeiro, Cristo em nós, presente, mas também Cristo para nós. É o que ele faz referência aqui no verso 4. No verso 4, quando Cristo se manifestar, ou seja, Ele virá nos buscar. E nesse dia, nós seremos manifestados com Ele, no sentido de que a nossa vida será transformada e seremos livrados definitivamente das tentações da nossa carne e do mundo que nos cerca. Há uma esperança que nos aguarda no dia de amanhã. E esta é uma terceira razão que Paulo dá para vivermos a vida num padrão mais excelente do que aquele que nós verificamos entre os que não temem a Deus. É porque um dia seremos semelhantes ao Filho de Deus e estaremos na presença do Senhor. Estamos caminhando rumo a esta esperança. E ela é a esperança de todo crente, o dia da sua completa salvação.
espiritual, que já foi consumada, nossa condição espiritual foi alterada, mas também fisicamente, depois da nossa morte, nosso corpo é depositado no sepulcro e volta à terra, mas no dia de Cristo, fisicamente, nós seremos restaurados. E esta é uma evidência da nossa união com Cristo pela fé, não apenas na sua morte, como Paulo declara aqui no verso 1, mas também na sua ressurreição. Assim, quando Ele se manifestar, também seremos manifestados com Ele. Estamos caminhando rumo a uma viva esperança, e é isso que nos dá motivação de viver, é que apesar das lutas e das alegrias que temos que passar nessa vida, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, capítulo 4, nada disto pode ser comparado à glória que nos está reservada. Eu quero terminar, meus irmãos, esta mensagem aqui destacando duas questões centrais para todos nós. Primeiramente, Cristo deve estar no foco da nossa vida, em todos os dias da nossa vida, não apenas no último dia do ano, mas em todos os dias da nossa vida. Nós temos que entender quem é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que compreender o nosso Salvador. Nós temos que amá-lo, como foi dito aqui na oração. Temos que aprender a amar o Senhor Jesus, a desejar Jesus na nossa própria vida. Se quisermos ter uma vida excelente, não adianta fazermos planos a partir dos nossos próprios esforços. Não adianta boas intenções para planejarmos o nosso dia de amanhã. Se quisermos que o nosso dia de amanhã seja um dia incrivelmente, maravilhosamente abençoado pelo Senhor, se quisermos viver um ano realmente abençoado por Deus, nós precisamos contemplar Cristo. Nós precisamos amar Cristo nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas reações, no cuidado da nossa família. Se nós quisermos que a bênção de Deus para o próximo ano, nós precisamos nos sujeitar a Cristo. Paulo está aqui reivindicando que a igreja, ela obtenha padrões éticos do reino de Cristo, e que ela busque o reino de Cristo, que ela contemple a Cristo, porque sem Cristo a vida perde completamente o seu sentido. Completamente o seu sentido. E é nesse sentido, meus irmãos, que essa palavra nos encoraja a nos apegar à palavra do Senhor, porque ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. E sem esta palavra, meus irmãos, sem essa bússola, sem esse GPS, a nossa vida vai ser completamente envolvida novamente em um ciclo vicioso de busca por aquilo que é superficial e passageiro. Só a verdade da palavra de Deus pode dar direção segura para cada um de nós. Temos que ler as Escrituras, temos que conhecer a palavra de Deus. Ninguém pode ser privado dessa verdade, ninguém pode ser privado da autoridade das Escrituras. Temos que conhecê-la profundamente, estudá-la, alimentar-se dela, temos que meditar nela, temos que pensar nela, porque elas são a voz de Deus para os nossos corações. Se nós quisermos um ano abençoado, temos que nos apegar à palavra da verdade, porque só ela pode nos conduzir no caminho que nós devemos seguir. Que Deus nos abençoe neste próximo ano e faça repousar nos nossos corações essas verdades, e que nunca nos esqueçamos que Cristo é o nosso alvo e que a nossa vida deve ser destinada exclusivamente para a glória do seu nome.